Paz e graça do Senhor Jesus, boa noite. Não sei qual horário você está assistindo esse vídeo, mas tem algo de Deus para a tua vida, amém? Aqui é o Diácono Carlos, amém? Carlos ou Henrique, como você queira chamar, né? Hoje nós vamos falar um pouco, né, sobre Atos, capítulo de número 17, né? É um texto do qual eu gosto muito, né? Não porque é atrativo de se ler, nada disso, mas pela ênfase que o texto nos traz e nos mostra algo muito interessante sobre um povo, né? Você pode analisar comigo aí em Atos, capítulo de número 17. Atos, capítulo de número 17. Bom, o que nós vamos falar, né, em Atos capítulo 17? Qual o texto, né, que nós vamos estar aqui lendo e trazendo essa exposição? Bom, basicamente nós vamos falar sobre a importância da palavra, né? Sobre a importância que nós devemos dar à palavra de Deus, ao conhecimento da palavra de Deus, para que nós não venhamos ser enganados, para que nós não venhamos apanhar de falso profeta, né? Como o jumento de Balaão, né? Que apanhou do falso profeta. Então, se a gente puder colocar e analisar aquele texto lá de Números capítulo 22 a seguir, né? Que vai relatar sobre a história de Balaão, né? As questões de Baraque para poder amaldiçoar o povo de Deus, né? Para poder amaldiçoar a Israel, e é basicamente isso, né? Então, quando a gente não tem entendimento, a gente apanha de falso profeta. Quando a gente não tem entendimento da palavra de Deus, a gente vai apanhar de falsos ensinadores, de falsas pessoas que vêm para trazer um ensinamento sobre coisas totalmente erradas da parte de Deus. E peço que você abra o seu coração, abra os seus olhos espirituais para tudo aquilo que nós vamos falar aqui, né? Vamos lá. Atos capítulo de número 17, o versículo, a partir do versículo 10, né? Que diz: ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica, né? Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Amém? Eu vou ler o texto todo, né, para você poder compreender um pouco. Versículo 14. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas e depois voltaram a Bereia com instruções para Silas e Timóteo ir ao encontro dele o mais depressa possível. Bom, nós podemos analisar aqui que Tessalônica, Bereia, né? Bereia ficava em Tessalônica também, né? Todos eram judeus, porém o que a palavra de Deus aqui ela nos ensina e nos mostra, né? Que havia um povo dentro de um mesmo território que era diferente, né? Diferente em quê, né? Você já deve ter observado e ter visto na própria igreja da qual você congrega pessoas que
têm um zelo pela palavra, né? Pessoas que têm um zelo pela palavra de Deus e querem aprender, que querem desenvolver, né, o seu entendimento bíblico, justamente para não serem enganadas, enquanto há outras pessoas que não estão nem aí, né? O que você botar na mesa ela come, o que você colocar no copo ela bebe, e o que você expor ali ela pega e acredita, né? E transforma aquilo em realidade, colocando em prática na sua vida. Carlos, tudo aquilo que nós ouvimos é verdade? Não. Tudo aquilo que nós ouvimos não é verdade, né? Tudo aquilo que nós ouvimos nos próprios púlpitos, né, de forma errada, isso é uma verdade. É a palavra de Deus que é a verdade, mas a maneira, a forma com que ela é deliberada, é pregada, é ensinada, é o que é incorreto. Então, nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos dentro das igrejas, dentro dos templos, né, para que nós não venhamos ser confundidos. Né? Em contrapartida, né, existia um povo lá em Tessalônica, né, que acreditava fielmente, né, naquilo que Paulo falava, né? Não. Elas só acreditaram naquilo que Paulo e Silas estavam ensinando mediante o discorrimento dos estudos bíblicos que elas faziam, né? Ou seja, vamos lá, Paulo pregava sobre, vamos colocar um assunto que era bastante batido naquela época, acerca da ressurreição e da encarnação. Vamos lá, vamos dizer que Paulo estava falando sobre a encarnação, sobre a ressurreição, né? E eles estavam lá, observando nas escrituras para ver se aquilo que Paulo estava falando acerca da ressurreição era verdade. E assim, entre outros assuntos, né? N assuntos a serem falados. Mas o interessante aqui é que hoje, muitas vezes, nós não vemos as pessoas chegarem e observarem esse texto, né? A prova disso é que às vezes alguém esqueceu a Bíblia na nossa igreja, né? As pessoas às vezes esquecem a Bíblia e às vezes a gente pega essas Bíblias para ver. Na verdade, a gente por passar ali vai ler, né? A gente começa a observar que essas Bíblias elas estão praticamente intactas desde o dia que compraram até aquele dia. Ou seja, sinais de que pessoas não estão lendo, de sinais de que pessoas não estão observando a palavra quando chegam em casa, né? Aí, às vezes, a gente coloca a culpa, né, no pastor, às vezes a gente coloca a culpa no pregador, às vezes a gente coloca a culpa em todo mundo, mas às vezes se esquece de dizer: a culpa é minha de não pegar o texto que foi pregado e analisar para ver se aquilo que estava sendo falado era verdade. Então é isso que muitas vezes acontece na vida de muita gente. Por que muita gente é enganada? Porque pede para ser enganada. É isso mesmo. Tem gente que pede para ser enganada. Tem gente que pede para ser enganada, né? Porque aceita tudo que lhe dá, né? Aceita tudo, né? E se lhe oferece, né? Então, assim, as pessoas elas sempre vão nos oferecer algo, mas o nosso dever é observar e analisar aquilo que está sendo oferecido a nós. Nesse mesmo texto de Números capítulo 22, a seguir, o povo de Deus, quando eu falo povo de Deus, era o povo de Israel, né, que estava ali saindo do Egito, né, e estava caminhando, e o povo recebeu um convite. O povo recebeu um convite, né, para se prostituírem, para idolatrar deuses, né, para adorar outros deuses. Ou seja, as pessoas elas sempre vão nos convidar, né, a fazer coisas que não são da vontade de Deus, que não são dos parâmetros, dos princípios bíblicos da parte de Deus, para que nós venhamos seguir. Mas a escolha está: eu aceito, eu não aceito, né? Então,
quando nós paramos para analisar o que o texto quer nos dizer, né, é sobre essa análise. É analisar, além de tudo, abrir o coração para ser ministrado pelo Espírito de Deus, mas chegar em casa e ir lá e buscar, tentar entender, né? Eu costumo dizer que você como membro de uma igreja, você como membro de uma congregação, né? Você não deve sair da igreja, né? Se o pastor pregou, você não deve sair, ou um pregador, seja lá quem for, né? E se você não entendeu, né? É o seu dever. Você pode não chamar ele ali naquele momento, né? Por conta da agonia, por conta do tempo que é corrido, mas é o seu dever, se você não entendeu a pregação daquela noite, você chegar até ele e falar: pastor, pregador, homem de Deus, ciclano, beltrano, eu não entendi a mensagem que você pregou hoje, me explica, né? Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade, e como resultado muitos creram. O resultado do entendimento da palavra é a crença. Sabe por que muitas pessoas não estão acreditando mais em Deus como muitos lá atrás acreditavam? Porque não estão entendendo aquilo que está sendo entregue. Uma confusão terrível na distribuição da palavra de Deus, que não tem fundamento para as pessoas poderem entender, né? Eu sempre faço uma oração antes de pregar a palavra, que é baseada em Mateus capítulo 13, quando Jesus ele cita, né, as palavras de Isaías. O próprio apóstolo Paulo cita elas no livro de Atos também, que é: ouvindo não ouvirei, para que vendo não vejam, e para que abrindo o coração não compreendam, né? Era justamente sobre a rebeldia do povo, né, de Isaías. Isaías vai contar sobre isso, né, sobre que Deus falava e eles não davam crédito, mas chegaria um tempo em que eles ouviriam, mas não entenderiam. E a minha oração é que Deus abra os nossos ouvidos para que nós venhamos ouvir, que Deus abra os nossos olhos para que nós venhamos ver, que Deus abra o nosso coração para que nós venhamos entender, compreender a palavra e ser curado por ela. Você já me ouviu orando dessa forma todas as vezes que eu vou iniciar a pregação, que eu vou pregar. Porque é uma verdade, irmão. Você não vai para a igreja simplesmente por ir, mas você vai para aprender, para compreender. Imagina lá, vamos lá, acerca da compreensão, vamos lá. Atos capítulo 2, né? A manifestação e a promessa se cumprindo sobre a vinda do Espírito Santo, né? Sobre a vinda do Espírito, sobre a vida dos discípulos. Os discípulos estavam lá cheios, né? Sendo cheios. Quem estava de fora não compreendeu quem estava de fora, né? Chegaram a dizer: como é que eles podem estar embriagados a uma hora dessa do dia? Aí alguém se levanta para explicar o que estava acontecendo. Aí começa: homens, varões, tudo o que está acontecendo aqui foi profetizado pelo profeta Joel. Hoje é o cumprimento daquilo que o Senhor também profetizou que iria acontecer. Nós não estamos embriagados. Aí no final vai dizer que 3.000 almas se converteram. Se converteram observando aquilo que estava acontecendo? Não, porque elas não entenderam, elas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas se converteram quando a exposição foi feita por Pedro e elas entenderam, compreenderam e creram. Como resultado, creram, acreditaram naquilo que estava sendo pregado por Paulo.
Então, assim, nós precisamos entender aquilo que é pregado para que nós não venhamos ser enganados. Então, assim, existe uma frase que diz assim: o falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. E é uma verdade terrível, porque as pessoas hoje elas criticam muito os falsos profetas. Ele tem que criticar mesmo, né? Mas com entendimento, né? Outro dia alguém chegou e falou bem assim: fulano, falso profeta. Eu falei: ele já profetizou na tua vida? Porque você não pode sair por aí chamando as pessoas de falso profeta se essa pessoa nunca profetizou nada na tua vida. Se não profetizou nada na tua vida, ela não é falso profeta, né? Pelo menos neste momento não. E se ela profetizou e não aconteceu como muitos trazem, aí sim você pode abrir a boca e dizer: fulano de tal é um falso profeta. Como resultado, muitos dos judeus creram, assim, vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres, de alta posição, pessoas estudadas, pessoas que tinham entendimento, irmãos. Vamos lá, versículo 13. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui são pessoas que não querem que você seja liberta pela compreensão da palavra. Não querem que você seja liberto, seja restaurado e transformado pelo poder que há na palavra de Deus. E trazem uma confusão, né? Porque são pessoas que querem que você permaneça na confusão. Uma mente fechada, ela não cresce. Uma mente fechada, ela não crê, né? Uma mente fechada, ela não crê, ela não acredita. Paulo diz que a pregação é uma loucura para os que creem, irmão, para os que não creem. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Como é que nós não vamos entender aquilo que é pregado, aquilo que é ensinado? Então, assim, esse vídeo já ficou um pouco longo, né? Mas é uma introdução ao que nós vamos estar falando e fazendo aqui neste canal. Espero que você possa estar conosco, amém? Você possa compartilhar também, tá? Para que você seja abençoado e abençoe outras pessoas, abençoe outras vidas. Aqui é o Diácono Carlos, né? Da Primeira Igreja Batista da Restituição, no bairro Santo Antônio dos Prazeres, aqui na nossa cidade, em Feira de Santana, Bahia, tá? E nós estamos aí com essa missão de trazer uma mensagem, uma reflexão, um confronto, tá? Toda palavra que não te confronta, ela não te muda, ela não traz transformação, tá? Então a palavra de Deus, ela te confronta a mudar, a ser transformado. Não existe palavra de Deus que não cause nada em você. Essa palavra de Deus, ela só te faz incentivo, emoções, comoções e não arrependimento, irmão. Tem alguma coisa errada com esta palavra, do jeito que você está compreendendo. Que Deus te abençoe, tá? Fica ligado aí no nosso canal que nós estaremos trazendo mensagens, reflexões, testemunhos, tá? Que vão edificar a tua vida para que você possa crescer cada vez mais com o Senhor Jesus. Amém?